Professor, para encerrar, eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre o risco a que, de fato, nós estamos correndo, né, com a possibilidade desse conflito descambar, degenerar em conflito nuclear, né? Nada me parece impedir muito que o Putin aperte lá o botão e também o Biden lá nos Estados Unidos faça o mesmo, né? E aí será o fim. Temos mesmo, com tantas ogivas, são quase 12 mil ogivas nucleares, somando ali os arsenais só os Estados Unidos e Rússia, né? Nem precisava isso tudo, né, professor, para resolver coisa nenhuma. Eu queria saber qual é a análise que o senhor faz. Corremos mesmo esse risco de um conflito nuclear definitivo, o fim dos tempos? Não, acho que não chega nisso, mas o importante aqui é entender o que ele quer dizer com utilização de armas nucleares, né? E pouca gente sabe, existem dois tipos que envolvem essas principais potências. Tem a convencional, que é a arma de grandes dimensões, e só para a gente ter uma ideia aqui, né, para os ouvintes entenderem, o tipo de ogiva nuclear convencional que essas grandes potências têm, hoje em dia ele seria no mínimo equivalente a 40 vezes maior em termos de potência do que nós vimos em Hiroshima e Nagasaki. Cada um desses 12 mil que você mencionou. Tem algumas que inclusive são até mais potentes. Mas em média, para a gente tirar uma média, então imagina a utilização de uma ogiva só, 40 vezes o poder de destruição do que a gente viu em Hiroshima e Nagasaki, que foi o único conflito onde efetivamente se utilizou armas nucleares. A gente chama essas agora de convencionais. E tanto a Rússia quanto os Estados Unidos têm ali cada um mais ou menos 2 mil ogivas de armas que a gente chama nucleares táticas. Elas são armas de menor dimensão, são armamentos mais específicos e que diminuem muito a propagação de rejeitos nucleares após a explosão. Então são armas de alta destruição, mas menores, específicas para alvos estratégicos. Então, esse tipo de armamento também é nuclear. Esse tipo de armamento, como não tem grandes dimensões, grande poder de destruição, poderia sim servir a esse tipo de conflito, a Rússia poderia utilizar, traria enormes perdas para a Ucrânia, e como existem outras 2 mil também guardadas, eles poderiam vencer a guerra com esse tipo de armamento. Então, não seria um armamento convencional que poderia levar realmente a grande destruição, e a partir do momento que a Rússia começasse a usar outros países, principalmente os Estados Unidos, reagirem, e que nós tivéssemos uma destruição enorme para a humanidade. Isso não aconteceria. Então, existe uma outra modalidade, que é essa da tática, dessa arma de menores dimensões. Se ela for utilizada, pode ser que a Rússia tenha o discurso de que ainda é uma guerra convencional, e que a partir do momento que é uma guerra convencional, ela está no seu direito a usar esse tipo de armamento, já que ele não é de enorme capacidade de destruição. Então, esse discurso propriamente talvez sirva. Então, nós temos um risco que também é diminuto, de utilização mesmo das táticas, mas elas estão na manga também. Outra questão que também pode acontecer é, a partir do momento que a Rússia mantenha certos territórios conquistados, que ela transfira algum tipo de ogiva nuclear para lá, somente para manter na permanência dentro do território ucraniano, ou seja, não vai usar, não vai explodir, não vai aplicar em termos militares, mas coloca dentro do território, né? Então, esses são outros cenários possíveis de utilização sem que propriamente, né, você tenha uma destruição em larga escala. Eu acredito todos eles improváveis, mas se Putin continuar sendo pressionado como está, ele pode ter, na cabeça dele, na estratégia dele, ter que utilizar uma dessas cartas que eu mencionei na manga, e nenhuma delas é interessante para termos internacionais, em termos, né, de visão da Europa Ocidental, ou em termos também de a gente ter a visão aí de internacionalização do conflito. Ele pode ficar ainda muito pior.